Então agora nós vamos abordar um pouco do conceito de gráficos de funções, tá bom? Nós vamos utilizar mais no final o aplicativo GeoGebra, tá? Para a gente ver como é que fica o gráfico de certas funções. A princípio, né, eu vou passar um pouco da teoria, tá? Aqui no quadro, né? Então, gráficos de funções, né? A representação geométrica de uma função de uma variável real é dada por seu gráfico no plano coordenado x, y, ou seja, significa o quê? A gente sempre consegue olhar de modo geométrico uma função, né? E o que é isso? É olhar para o gráfico. O gráfico vai ser sempre um subconjunto do R2, tá? Como a gente está trabalhando com funções da reta na reta, o gráfico vai ser sempre um conjunto, um subconjunto do R2. Bom, então, qual é a definição de gráfico de uma função? Então, o gráfico de uma função f de x é o subconjunto do plano, né, do R2, definido da seguinte forma, né? São todos os x, f de x, tais que x pertence ao domínio da f, né? Isso aqui seria o nosso... Isso aqui é o nosso y, né? Segunda coordenada aqui vai ser o f de x. Então, o gráfico de uma função é definido como sendo esse conjunto, tá? Então, uma observação, tá? Não confundir a função com seu gráfico, tá? Porque o gráfico, como eu falei, ele é um subconjunto do R2, do plano, e a função é uma lei que associa dois subconjuntos, né? Então, aqui, por exemplo, nós vamos ver mais para frente que esse gráfico aqui, né? Essa linha contínua, tá? Contínua, olha para a linha contínua, é o gráfico dessa função, tá? F definida de menos π a π, assumindo valores em menos 1, definida como sendo f de x igual ao seno de x, né? Ou seja, quem seria o gráfico aí, olhando aquele formato de conjunto, são todos os x, seno de x, né? Tais que o x pertence ao domínio, que é um domínio π, menos π e π. Entendido? Bom, vamos ver aqui esse exemplo, né, do gráfico dessa função. Quando a gente tiver no domínio um conjunto finito, né, sempre que a gente tiver essa situação, no domínio um conjunto finito, a imagem sempre vai ser um conjunto finito. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando o domínio for um conjunto dessa forma, né, então o gráfico vai ser esses pontinhos aqui em vermelho, tá? Então, o gráfico da função, essa aqui foi a primeira função que a gente abordou como exemplo, né? A função que associa o dia, a quantidade de vazão de água naquele dia, né? Então, o gráfico é exatamente esses pontinhos aqui. Tá? Bom, mas às vezes o conjunto ele pode ser infinito, o domínio pode ser infinito. Então, a gente vai ter um gráfico mais contínuo, né? Como foi algo mais contínuo aqui, que é o que a gente vai ver agora mais no GeoGebra, tá? A gente vai agora olhar esse gráfico no GeoGebra, ver como é que ele fica, tá bom? E os demais também. Então, esse exemplo aí, o exemplo 11, né, da função AR igual a πr ao quadrado. Então, como é que fica essa função aqui no GeoGebra, né? Vamos olhar o gráfico dela, de modo geométrico, né? Ali eu defini o conjunto, aqui vamos ver ela de modo geométrico. Então, aqui a gente... AX, né? Vou trocar o x por R aqui. O R por x aqui. É π x ao quadrado. Né? Então, isso aí é o que nós chamamos de parábola, né? Isso aqui é a parábola. Então, o gráfico da função ali, função a r igual a πr ao quadrado, é exatamente uma parábola. Só que naquele conceito, naquele caso ali, a gente quer saber o raio do círculo, né? Então, se nós fôssemos olhar só para aquele conceito do r ser maior do que zero, o gráfico seria exatamente só essa parte aqui, positiva. Certo? Só a parte positiva. Isso que interessaria para nós. Seria o gráfico daquela função ali, quando r é maior do que zero.
né? Mas também você pode observar que ela está definida para valores negativos, né? Que é a parábola. Então, dependendo do problema, o gráfico pode ser só essa parte aqui, porque no nosso caso ali a gente quer olhar o raio do círculo, né? Então o gráfico só começa aqui do 0, vai embora. Essa parte positiva. Se a gente estivesse interessado em saber também para a parte negativa, então o gráfico seria tudo isso aqui. Tá? Então, só esclarecendo, no exemplo que a gente está trabalhando, o gráfico, a representação geométrica seria só essa parte positiva, bom? Mas essa função, a π x ao quadrado, a de x, né, igual a π x ao quadrado, ela está definida em toda a reta. E isso a gente conhece como sendo a parábola, tá? Isso aqui é a parábola. Então, o próximo exemplo, né, temos mais... O próximo exemplo é esboçar o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, né? Então, essa função não está definida no zero. A gente acabou de ver que ela não está definida no zero. Como é que fica aqui o gráfico da função 1 sobre x? Então, o gráfico da função 1 sobre x, como é que vai ficar, né? Então, é 1 sobre x. Olha aí como é que fica o gráfico dessa função, né? Então, para valores... Veja que ela não está definida no zero, né? Então, ela fica muito próximo do zero, né? Fica muito próximo do zero, mas não assume nenhum valor aqui, tá? Ou seja, quando ela fica muito próximo do zero, o gráfico dela aqui, ó, fica próximo do eixo y, mas não toca, né? E da mesma forma aqui, quando você vai aumentando o x, ó, o gráfico vai ficando muito próximo do eixo x, mas também não toca o eixo x. Ou seja, nunca vai assumir o valor zero. Da mesma forma que quando olha o lado negativo, né? Se você vai diminuindo o x, o gráfico da f vai ficando muito próximo do eixo x, mas não toca o eixo x, ou seja, isso porque não assume valor zero. E quando o x vai se aproximando do zero, mas não assume valor zero, o gráfico vai para infinito. Isso aqui é um conceito que a gente usa de aproximação, que a gente vai ver mais para frente, é o conceito de limite, tá? Esse conceito de aproximação, de ir para o infinito, né? Então, esse aí é o gráfico da função 1 sobre x. Tá? Então, vamos ver mais um, que é o gráfico da função 1 sobre x quadrado menos 1. Nós já vimos que o domínio dela é R menos os números menos 1 e 1, né? Porque ela não está definido nesse conjunto. Vamos ver aqui no GeoGebra como é que fica o gráfico dessa função. Vou chamar aqui de H só para diferenciar. Então, H de x igual a 1 sobre x ao quadrado, né? Menos 1. Olha como é que fica o gráfico dessa função. Então, ela não está definida em menos 1 e nem em 1. Veja, quando o x se aproxima do 1, o gráfico aqui vai ficando quase paralelo ao eixo x, ao eixo y, né? Mas ele nunca toca o eixo y. Isso porque a função não está definida em 1. E da mesma forma aqui em menos 1. Ó. Quando o x se aproxima de menos 1, o gráfico vai ficando quase paralelo ao eixo y, mas nunca toca o eixo y. Significa que isso porque não está definida em menos 1 também. E entre o intervalo 1, entre os números, né, menos 1 e 1, o gráfico tem esse comportamento aqui, ó. Também, quando se aproxima de menos 1 aqui, por esse lado, né, o gráfico também vai ficando paralelo ao eixo y, mas nunca encosta aqui no menos 1, né? Por quê? Porque não está definido em menos 1. Da mesma forma aqui, ó. Fica muito próximo o gráfico aqui dessa linha aqui, ó, onde passa o 1, mas nunca vai tocar porque não está definida
em menos 1. Tá? Então é isso. Isso aqui é a parte de gráficos de funções. O GeoGebra, se você quiser, você pode baixar ele no celular. Tá? Tem como baixar no celular. E para fazer gráficos. E tem essa função dele, é muito legal. Você pode desenhar gráficos. Esses tipos de gráficos aqui a gente consegue desenhar na mão também, mas só que nós utilizamos alguns conceitos mais avançados de cálculo, que é conceito de derivada. Né? Então, para a gente desenhar um gráfico desse, a gente pode utilizar derivadas e limites, né? Mas só que é um conceito mais avançado. Aqui o GeoGebra ajuda a gente a ver esse tipo de gráfico aqui. Entendido? Então, esse aqui é o conteúdo que eu queria abordar com vocês nesse vídeo. Esses 3 gráficos eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E nos vemos na próxima.